Desde o ano passado, na verdade antes da pandemia, nós já começamos aí uma sequência de ministrações a respeito do Sermão da Montanha. Você tem recebido essas ministrações desde o ano passado. E nós estamos aí, às vezes eu avanço no Sermão da Montanha, ali nas bem-aventuranças, depois eu retorno. E foi o que aconteceu nessa ministração aqui. Deus moveu muito o meu coração a estar ministrando hoje a respeito desse tema, felizes os pacificadores, né? Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 5, que é o conjunto das bem-aventuranças ministrados aí pelo Senhor Jesus Cristo no seu Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, você sabe que inaugura o conjunto de ministrações que Jesus ministra ali no Sermão da Montanha. E em Mateus 5:9, Jesus fala: felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que forte isso, amado. Olha que forte, amado. A palavra de Deus me ensina para mim e para você que ser chamado filho de Deus, todo mundo gosta muito de ouvir ministrações a respeito de filho de Deus, de paternidade, com certeza, amado. Um dos grandes desafios da nossa contemporaneidade, os grandes desafios dos nossos tempos é a questão da orfandade, né? Você não ter consciência de quem você é. Eu sempre digo, todas as vezes que a gente vai aconselhar pessoas, todas as vezes que nós aconselhamos pessoas, um dos principais motivos de muito adoecimento, de muita fragilidade na alma, quando você entra no problema da raiz, você vai ver uma questão ligada à orfandade. O grito do nosso coração por encontrarmos um pai. Temos um pai, sermos aceitos como filhos. Por isso que eu sempre digo, existe um padrão que é recorrente, um padrão que se repete na vida de muita gente adoecida. E quando você vai olhar nessa raiz desse problema, sempre está ligado a questões da orfandade, eu não saber quem eu sou, eu não ter consciência de quem eu sou como filho de Deus. A nossa relação, a minha relação com Deus não é uma relação baseada no fato de eu ser pastor. Deus não se relaciona comigo como missionário, Deus não se relaciona comigo como um pregador. Deus se relaciona comigo como filho. Mas é interessante que a Bíblia fala que as pessoas vão dizer que eu sou filho de Deus. O testemunho das pessoas, a maneira como as pessoas vão me chamar de filho de Deus. Eu não sei você, mas eu fico extremamente em crise com isso. Que a palavra de Deus ensina para mim e para você que as pessoas nos chamarão de filhos de Deus quando eles olharem em nós. Olha, minha querida cunhada Sâmia, sumiu de nós, né, Sâmia? Saudade de você. Saudade de você me encarnando, me zoando. Minha cunhada Sâmia, vai até o fim, Sâmia. Se você sair aí, eu vou perguntar tudo que eu preguei hoje aqui na minha live, tá? Não deixa a minha cunhada Sâmia sair, não. Se ela sair, gente, você vai lá, clica aí no Instagram dela e fala para ela voltar para minha live, tá? Te amo, Cunha. Te amo demais. Bênção de Deus. Como eu estava dizendo, é forte isso. O testemunho das pessoas em relação à nossa vida. Quando as pessoas vão olhar para a minha vida e reconhecer que eu sou um filho de Deus. A Bíblia fala que isso está ligado ao fato de nós sermos pacificadores. Como eu disse, eu entro em crise quando eu vejo isso. Porque ser um filho de Deus nesse mundo, ser reconhecido como um filho de Deus nesse mundo,
está diretamente ligada ao fato de que o mundo sabe que nós somos pacificadores. Você tem aprendido aqui comigo nas bem-aventuranças, nas minhas ministrações das bem-aventuranças, que as bem-aventuranças são traços, são características de alguém que experimentou a genuína experiência do novo nascimento. As bem-aventuranças, elas falam diretamente do caráter do homem convertido ao Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, a conversão de uma pessoa, está diretamente ligada ao fato, aos frutos, melhor dizendo, que ela mostra na sua vida, mencionados aqui no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. A verdadeira conversão produz inevitavelmente essas características, amado. É quase impossível que alguém tenha passado pela experiência do novo nascimento, da conversão, e não tenha provado em sua vida os efeitos práticos das virtudes apresentadas nas bem-aventuranças. E aqui nós temos essa virtude, que é a virtude de ser um pacificador. Quem nasceu de novo possui a virtude, possui o chamado de Deus, a característica de ser um pacificador. Interessante que essa palavra pacificador é a junção no hebraico, desculpe, no grego, de duas palavras que é paz e realizar e fazer. Ser um pacificador não é apenas crer na paz. Ser um pacificador não é apenas receber essa paz. Ser um pacificador significa, literalmente, promover, realizar, ser um feitor da paz. Por isso que tem uma tradução que diz: felizes os que promovem a paz. A versão que eu li é felizes os pacificadores, mas é interessante essa versão que diz que felizes aqueles que proclamam, que manifestam, que promovem a paz. Ele é um promotor da paz, ele é um realizador da paz, ele é um fazedor da paz. Ele não é apenas alguém que recebeu a paz, ele não é apenas alguém que adquiriu a paz, ele proclama, ele realiza, ele faz a paz acontecer. É aquilo que a gente chama o shalom de Deus. É interessante essa expressão shalom, né? Shalom, a nossa paz. O Salmo 122, 6 diz: orem pela paz em Jerusalém, para que todos vivam em segurança, para que todos te amem, que haja paz dentro e fora dos muros de Jerusalém. Verso 8 diz: e essa paz é em favor dos irmãos e dos amigos. E o texto do Salmo 122, 8 diz: paz seja sobre Jerusalém, sobre todos. Essa paz aqui é o shalom. Shalom por Jerusalém, shalom para todos aqueles que amam, shalom para os irmãos, shalom para os amigos. Interessante que quando a Bíblia fala, existe uma essência no conceito de shalom, né, que é uma vida plena, uma vida próspera, uma vida que a pessoa viva bem, né? Viver bem é viver o shalom. Mas quando você olha para o sentido original da palavra shalom, o conceito original da palavra shalom significa paz entre pessoas, paz entre nações. Quando a Bíblia diz: orem pelo shalom de Jerusalém, orem pela paz em Jerusalém, essa palavra paz aqui está ligada ao fato de que para que não haja guerra em Jerusalém, para que não haja inimizade em Jerusalém, significando que a paz mencionada aqui no Salmo 122
está diretamente ligada à ausência de guerras, à ausência de inimizades, à ausência de brigas, de rixa entre familiares. O Shalom de Jerusalém significa não ter inimizade. O Shalom de Jerusalém significa viver em paz dentro de casa, viver em paz entre amigos. Interessante isso, né? Shalom se interpreta na Bíblia, na sua essência, como uma vida pacificada e reconciliada com irmãos, com nações, com familiares, uma vida em paz com todos. Quando você olha lá a oração sacerdotal, né, em Números 6, 22, diz: o Senhor disse a Moisés, diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. Deus instruindo Moisés a respeito da bênção sacerdotal. E o sacerdote, a linhagem de Arão, deveria ministrar a seguinte oração: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte o seu rosto sobre ti. Agora olha como fecha a oração sacerdotal. E o texto diz: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor volte o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O fechamento da oração sacerdotal de Jesus Cristo. A conclusão da oração sacerdotal de Jesus Cristo, não. A oração sacerdotal dada aos sacerdotes, né? É a centralidade da paz. Eu falei Jesus Cristo, mas é interessante. A profecia a respeito de Jesus Cristo diz que ele seria o príncipe da paz. Isaías diz que ele seria o príncipe da paz. Quando você olha para o Novo Testamento, esse conceito é muito mais claro a respeito da paz, a respeito do shalom. E é interessante, eu volto a repetir, o conceito de shalom, o conceito de paz nas Escrituras Sagradas, na bênção sacerdotal, na oração sobre Jerusalém, está ligada à origem da sua palavra, que significa reconciliação entre pessoas, reconciliação entre nações. Orem para que haja paz. Seria melhor traduzido como: orem para que não haja guerras em Jerusalém. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: o próprio Deus de paz vos santifica em tudo. Olha, é muito forte isso. O próprio Deus de paz. Deus é um Deus de paz. O próprio Deus de paz. Efésios 2 apresenta uma mensagem maravilhosa a partir do verso 14, da essência da conversão, da essência da reconciliação. Ele diz, Efésios 2,14, Ele é a nossa paz, se referindo a Jesus Cristo, o qual de ambos fez um e destruiu, amado, o muro de inimizade, o abismo de inimizade. Ele destruiu. Em Cristo Jesus foi destruído a inimizade. Ele anulou no seu corpo as leis dos mandamentos expressas em ordenanças. E o objetivo dele era criar em si mesmo dois em um homem. O objetivo era pegar gente separada, gente com inimizade e unir numa só pessoa, fazendo a paz. O texto diz, o objetivo era criar. Olha que interessante. Oi Maria, paz filha, tá aí no canal da Sal Curitiba, bênção. O objetivo era criar em si, dos dois, um só homem. Olha só o que Paulo fala aos Efésios, que o objetivo da morte de Jesus Cristo era pegar dois povos divididos, eram pegar separações e fazer o shalom, e fazer a paz, reconciliar com Deus
os dois, Israel, gentios, inimigos, reconciliar gente brigada por meio do seu corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu toda a inimizade. Amado, isso é muito forte você ouvir uma coisa dessa, amado. É muito forte. É muito forte. É muito forte você saber que a cruz de Cristo destruiu a inimizade. A cruz de Cristo declarou shalom sobre o mundo. A cruz de Cristo destruiu a inimizade que havia entre pessoas. Ele veio, verso 17, 2:17. Ele veio e anunciou a paz aos que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Muito forte isso, amado. A proclamação do evangelho da paz. Tanto é que a Bíblia fala em Efésios 6,15, né? Tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. O que prepara as pessoas é a paz. E esse evangelho é chamado o evangelho da paz, da reconciliação. Romanos 14:19 diz: por isso, esforcemos para promover tudo quanto que conduz à paz, tudo quanto que conduz à paz. Paulo fala que nós temos que ter um esforço para promover tudo aquilo que conduz à paz. Se isso na minha vida não está produzindo paz na minha família, não está produzindo paz na minha casa, não está produzindo paz entre pessoas, a reconciliação, tem alguma coisa errada. A palavra de Deus diz em Romanos 14:19, esforcemos para promover tudo que conduz à paz. Efésios 4:3 diz, façam todo esforço para conservar a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja, mas o texto fala, pelo vínculo. Amado, o que é vínculo? Vínculo, imagina, sabe um cano, quando você vai juntar um cano no outro, aí você compra uma junta, um vínculo, e ali você usa aquele vínculo, aquela junta, para unir os cantos. A Bíblia fala que o que nos une é a paz. Não dá para caminhar com inimizades. E a essência do Evangelho, Provérbios diz que tem muita coisa que Deus não gosta, mas tem coisa que Deus abomina, que são pessoas que separam umas das outras. Cisão, ruptura. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o juiz, seja aquilo que conduz, seja aquilo que orienta, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz. Olha só o tanto que é forte esse conceito de paz no Novo Testamento, querido. E essa paz aqui, entenda, não é uma paz apenas que me deixa tranquilo e faz parte em relação à vida, em relação aos problemas. Eu estou em paz, sim, mas a Bíblia fala que essa paz é uma paz que se declara, que se vive, que se proclama. Bem-aventurados pacificadores. Eu recebi essa reconciliação, eu recebi esse shalom que une pessoas, mas eu proclamo, eu faço acontecer, eu realizo esse shalom. E aí eu queria mostrar, sem sombra de dúvida, o ponto principal do verdadeiro fruto genuíno de alguém que entende o que é ser um pacificador. Romanos 5:1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz. Paz com Deus por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé,
nós temos paz com Deus. Amado, eu acredito que esse tema sobre paz, esse tema sobre paz, deveria ser, sem sombra de dúvidas, um dos principais sermões hoje abordados nos púlpitos das nossas igrejas. Nós temos uma necessidade gritante de falarmos a respeito de paz nos púlpitos das nossas igrejas. Mateus 5, 9, felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É, sem sombra de dúvidas, nos dias de hoje, uma das maiores necessidades dos crentes ouvirem. Agora, quem são os pacificadores? O que é ser um pacificador? Quando você olha para a Bíblia, assim, o que você olha para a Bíblia e você sabe o que é ser um pacificador? Amado, pacificador, querido, por isso que eu falo que isso é um tapa, isso é um soco no nosso estômago. Eu sou chamado filho de Deus porque eu sou um pacificador. Eu não sou chamado filho de Deus porque eu oro. Eu não sou chamado filho de Deus porque isso faz parte da vida cristã, porque eu sou um adorador, né? Todo mundo fala, o adorador é o filho de Deus. Mas a Bíblia fala que o mundo reconhece que a gente é filho de Deus, não é porque a gente fica cantando. O nosso testemunho diante do mundo em relação ao fato de nós sermos filhos de Deus, não é porque a gente fica reunindo. O testemunho de uma pessoa que é chamada filha de Deus é porque ela é uma pacificadora, é uma proclamadora da paz. O que é um pacificador, amado? É gente que abomina separações. Ser um pacificador é gente que abomina inimizades. É gente que abomina rupturas. Tem trauma de divórcio. Não entra no litígio. Pacificador é gente que olha para a briga entre... Lembra que eu falei no início da live? O shalom de Deus, a palavra, o sentido original do shalom de Deus, essa palavra significa unir pessoas, unir irmãos, unir nações. A palavra pacificador significa que eu realizo esse shalom, eu realizo essa paz. Pacificador são aquelas pessoas que têm aversão a ver igreja, ver amigos, ver familiares passando pela traumática experiência da separação, da ruptura, da cisão. Pacificador tem horror à guerra civil, gente. Pacificador ama fazer ponte entre pessoas, entre seres humanos. Pacificador é obcecado pela paz. É obcecado pela ideia de ver pessoas com pensamentos, presta atenção. Ele é obcecado pela ideia de ver pessoas promovendo união, mas ele tem aversão a qualquer tipo de proposta, qualquer tipo de pensamento, de ideologia que promove guerra, que promove litígio, porque, como eu disse, ele é obcecado por ver pessoas com pensamentos opostos entre si, com ideias diferentes, vivendo em paz. Eu já disse isso várias vezes, amado. Eu tomei uma decisão em Deus de não promover mais inimizades nas redes sociais. Nós vivemos hoje uma cultura do apedrejamento nas redes sociais. Amado, hoje nós não temos pedras para matar uma pessoa em praça pública, mas nós temos pedras para destruir o caráter de alguém na internet só porque ele pensa diferente da gente. Esse texto de Romanos 5:1, tendo sido justificados, nós temos paz. Um homem sem Deus vive o tempo todo em litígio.
Uma pessoa sem Deus está em guerra consigo mesma, está em guerra com Deus. A Bíblia chega a dizer que ele é inimigo de Deus. O que é o inimigo? Alguém que está em constante guerra. Uma pessoa sem Deus, ela é marcada justamente pelo fato de que ela sempre está em guerra consigo mesma, em guerra com Deus e em guerra com as pessoas. Só há paz quem conhece Deus. Sem Deus só tem guerra, mano. Só guerra. Porque, amados, eu falo uma coisa para você. Eu já disse isso, eu falo muito isso quando a gente ministra sobre escatologia. Eu sou extremamente pessimista em relação à natureza do homem. A nossa natureza humana caída, naturalmente nós não amamos. Naturalmente nós guerreamos. Naturalmente nós ofendemos, atacamos, naturalmente caluniamos, naturalmente nós temos uma tendência em defender os nossos próprios interesses. A maioria de nós vai atrás de alguém, a maioria das nossas ligações, das nossas visualizações das mensagens, a maioria está ligada a interesse pessoal. A maioria das respostas que nós damos dos Instagrams, amados, é interesse pessoal. Por isso, querido, é impossível uma pessoa passar pelo novo nascimento sem a experiência. Entendo o que eu vou falar aqui. Por que a Bíblia fala, esse texto aí que nós lemos, né, de Efésios aí, de Romanos 5:1, tendo sido justificado pela fé temos paz. Porque a paz, amado, quando não há paz é o fato de que nós estamos em guerra. Estamos em inimizade. A Bíblia fala que o homem, ele estava em inimizade com Deus, mas Cristo reconciliou, produziu ponte, derrubou muros, destruiu o Evangelho, amado. A expressão máxima do Evangelho é um muro de inimizade que havia entre nós e Deus que foi derrubado. Mas a Bíblia fala que esse muro que foi derrubado, ele não só foi derrubado entre Deus e o homem, a Bíblia fala que ele foi derrubado entre pessoas. O muro de inimizade reconciliou pessoas. Reconciliou judeus e gentios. A palavra shalom, volto a repetir, não me canso de repetir, significa unir pessoas. Significando, amado, que o principal grito do nosso coração sem Deus é a inimizade, é a ofensa, é o ataque. Nós estamos constantemente brigando com tudo e com todos. Todo homem sem Deus tem uma disposição natural à guerra. Todo homem sem Deus, todo homem não alcançado pelo Evangelho tem uma disposição natural à guerra. A inimizade, a briga, ao assinte, ao ataque. Por isso, amado, que nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que nós somos naturalmente inimigos uns dos outros, competitivos. A gente gosta de mostrar que é melhor que todo mundo. A gente gosta de mostrar que está bem. A gente gosta de mostrar que a gente que está por cima de tudo. Isso faz parte da nossa natureza. É natural ter inimizade. É natural ser briguento. É natural ser chato. É natural irritar. Amado, vou falar uma coisa para você. Nós nunca vivemos um tempo onde as pessoas estão o tempo todo brigando. Por isso, como eu disse, amado, não tem como você ter uma experiência genuína do novo nascimento se você não ter esse olhar por si mesmo. Naturalmente, eu sou inimigo das pessoas. Existe uma essência na vida do ser humano, a inimizade.
Eu preciso ter essa revelação que eu sou naturalmente incapaz de promover paz. Eu sou naturalmente incapaz de ser um reconciliador. Não há possibilidade do Evangelho de Jesus Cristo funcionar na vida de alguém. Não é, isso é importante. Por isso que a primeira bem-aventurança fala bem-aventurado o quê? Bem-aventurados? Interessante isso, né? Olhar para as bem-aventuranças e saber que ela começa com o principal ponto: bem-aventurados pobres de espírito. Pobres de espírito significa eu olho para a minha vida e vejo essa impotência que eu tenho. A impotência de conhecer a Deus, a impotência de amar, a impotência, a incapacidade. O meu amor é interesseiro. Eu amo porque é meu. Eu amo porque faz parte do meu convívio. Eu amo porque faz parte mas eu não amo você. Você que não me dá nada em troca. Não há possibilidade, como eu disse, de conhecer o Evangelho de Cristo se você não estiver desesperado com essa realidade. Eu sou incapaz. Incapaz. É chegar à consciência que Deus é a única resposta para toda essa briga que existe dentro de você. Toda essa inimizade que existe dentro de você. Todos nós, amados, todos nós, sem exceção, somos egoístas. Somos interesseiros. Impuros, mentirosos, todos nós somos corruptos, todos nós. Por isso, amado, nós temos que cair prostrado, chorar pela graça de Deus, chorar pela condição que a gente está vivendo. A gente fica brigando o tempo todo. A gente não está em paz com o genro, não está em paz com a nora, não está em paz com o amigo, não está em paz com a esposa, não está em paz com a sogra, não está em paz com a mãe, não está em paz com o pai, não está em paz com Deus, não está em paz com a vida, não está em paz consigo mesmo. Pronto, amado, tem alguma coisa errada. Que evangelho é esse, que é o evangelho da paz, que não nos coloca em paz com a vida? Mas, querido, a palavra de Deus diz que ele veio e anunciou a paz. Ele anunciou a paz. O príncipe da paz, veio até a nossa vida. Colossenses 1, 21, 23 diz: antes vocês estavam separados de Deus, separados na mente. Vocês eram naturalmente inimigos por conta do procedimento de vida que vocês tinham. Mas agora, ele reconciliou mediante a sua morte, nos trouxe a paz para nos apresentar diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Colossenses 1, 21. Ele promoveu essa paz. O verdadeiro convertido é alguém comprometido com tudo aquilo que Deus fez por ele. Ele veio até mim, ele destruiu o muro de inimizade, ele proclamou a paz no meu coração, ele reconciliou, o Deus da paz reconciliou minha vida com ele. Agora presta atenção, o desafio não é ser apenas reconciliado com Deus, o desafio agora é reconciliar como ele me reconciliou. Deus me amou, meu compromisso é amar como ele me amou. Deus me perdoou, meu compromisso é agora perdoar como ele me perdoou. Amado, nós cristãos deveríamos ser literalmente o único povo que não negocia a paz. Ele produziu paz na minha vida, eu tenho que ser um proclamador dessa paz. 1 João 4,17 diz: porque assim como ele foi neste mundo, nós também seremos. Amado, nós temos que ser como Cristo. O nascido de novo tem o compromisso de ser
de ser esse vínculo da paz entre inimigos. Porque Ele é a nossa paz. Volto a repetir Efésios 2,14. Porque Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só. Derrubou o muro de inimizade, de separação, de ruptura, de cisão. E fez no seu próprio corpo um só homem. Reconciliou os dois num só, desfazendo toda inimizade. Toda inimizade. Quem nasceu de novo tem como compromisso impedir a todo custo a guerra, a inimizade entre as criaturas de Deus, entre os filhos de Deus, entre seres humanos. Sabe por quê, irmão? Eu tenho a sensação, eu particularmente, isso é pessoal, eu tenho a sensação que os argumentos que eu vejo hoje na internet, as lutas, as agendas que nós vemos hoje das pessoas fazendo na sua vida, as motivações, os palavreados, os discursos, os gritos acalorados, as postagens na internet por aqueles que se dizem cristãos, eu percebo que não tem diferença nenhuma de alguém que conhece a Deus. Que não conhece a Deus. A maneira como os cristãos estão agindo hoje em relação às suas diferenças não se difere de nenhum ímpio. Presta atenção. Cristãos esquerdistas, cristãos de direita, estão se atacando, se matando 24 horas pelas redes da internet. Vínculos familiares estão se dissolvendo por conta de ideologias, amigos estão deixando de caminhar junto por conta de partidos, por conta de opiniões políticas, por conta de opiniões teológicas. Isso já sempre existiu, né? Mas principalmente nos dias de hoje, igrejas estão se dividindo. Queridos, comentários nos posts dos cristãos, quando eles não concordam a respeito de algo, os comentários que um cristão faz um do outro nas redes sociais, questionando a conversão, chamando o outro por adjetivos dados a ímpios, é de deixar a gente apavorado. Hoje, amado, é complicado você postar uma opinião sobre tal assunto sem que você seja literalmente apedrejado na internet. O nascido de novo não tem compromisso com isso, amado. Quem nasceu de novo não tem compromisso com esse apedrejamento, amado. Não tem compromisso com a ideia de que para que a gente tenha uma paixão em defender alguma coisa, porque é isso que acontece, amado. Parece que para que eu tenha uma paixão por alguma coisa, para que eu defenda alguma coisa, eu preciso ter um inimigo para matar. Eu preciso ter um inimigo para atacar. Para que eu creia em algo, eu tenho que fazer de você meu inimigo. Você tem que ser meu inimigo porque você não crê. Eu creio nisso, mas faz parte desse pacote de crença atacar você. Amado, me parece que sem inimigo nós não nos unimos por nada. Amado, eu nunca vi gente proclamar tanta coisa hoje, nem Jesus Cristo. Tem crente, amado, que eu nunca vi falar de Jesus com tanta paixão, como a sua proposta, como o seu ideal político. E por isso vão atacar a gente, vão fazer você o lixo da sociedade, vamos chamar você da pior raça de gente. É horrível, amado, a quantidade de posts que declaram pessoas como seus inimigos. A gente vê hoje, quando a gente fala de denominações, amado,
as nossas denominações protestantes, né? E se a gente vai pesquisar nisso, se a gente vai atrás da origem dessas denominações, você sempre verá 3 motivações: vaidade, ganância e controle. Quando você olha a origem das várias igrejas que passaram por cisão, por ruptura, quando você vê alguém abrindo uma igreja, não é um chamado de Deus específico para o corpo de Cristo. Não é algo que Deus trouxe ao seu entendimento que você precisa exercer. Você vai na origem, por que aquela igreja saiu daquela outra igreja, sempre é vaidade, sempre é ganância financeira e controle. Sempre, sempre, sempre. Volto a dizer, o nascido de novo, aquele que tem compromisso com a paz, o pacificador, possui uma angústia constante em desconfiar o tempo todo de paixões partidárias, de discussões acaloradas. Ele está fora disso. Amado, eu sou o seguinte, hoje eu sou assim. Presta atenção. É importante você conhecer meu coração em relação a isso. Quem me conhece na intimidade sabe que eu sou assim, que eu fui extremamente briguento por opiniões teológicas. Hoje, se você chegar para mim e falar assim, o que você acha a respeito disso na Bíblia? Amado, se a motivação da pessoa é aprender, eu até converso com a pessoa. Mas se ela quer debater, eu tô fora. Porque não leva a nada, amado. Essa mensagem que eu estou falando aqui, eu não estou falando para ninguém que tá doido, que tá brigando na internet, até porque eles nem vão escutar. Eles param de ouvir essa mensagem na mesma hora. Quando eles começam a ouvir essa mensagem, eles já saem do Instagram. Eu tô falando para você que me segue, que é edificado com as mensagens que eu prego. Sai fora desse espírito partidário. Sai fora dessas brigas de internet. Sai fora. A palavra de Deus nos instrui claramente que nós não devemos nos envolver com brigas, com rixas, com discussões sem fim. Sai fora. Então a pergunta que eu tenho para fazer para você: como alguém que tem como essência a compreensão que fomos perdoados, reconciliados, que Deus destruiu a inimizade, nos reconciliou, derrubou o muro de inimizade, nos confiou esse evangelho da paz, tem uma disposição em defender guerra, armamento e ataque? Nós pertencemos ao príncipe da paz, amado. Volto a repetir, não canso de falar isso. Nós éramos para instruir as pessoas a oração. A orar uns pelas outras, a gente instrui a guerra. Não, você tem que matar. Antigamente a gente dobrava o nosso joelho para pedir que Deus proteja a nossa casa. Hoje não, hoje a gente tem que ter uma arma para matar o cara que entrar na nossa casa. Amado, como é que a gente pode levantar bandeiras? Escute, como nós podemos levantar bandeira que nos colocam em defesa, em briga o tempo todo? Que bandeira é essa que a gente levanta, seja de que lado for para brigar? Hoje todos os lados estão errados, porque eles só querem ataques, brigas. Escute, a igreja brasileira está permitindo ser seduzida por um espírito faccioso, litigioso e partidário. A igreja no Brasil deixou ser levado por um espírito de divisão. Irmãos, como eu disse, nos dias de hoje, politicamente falando, não dá para distinguir comportamento evangélico com não evangélico. Você olha as postagens das pessoas hoje, politicamente falando,
São pessoas o tempo todo levantando bandeiras de raiva, de ira, e usa como referência Velho Testamento, amado. A nossa referência não é Velho Testamento. Nós temos o Testamento como sombra daquilo que aponta para Cristo. A partir de Cristo Jesus, essa referência foi obsoleta. As referências das guerras, de morte. Hebreus fala, antigamente Deus falava assim, hoje Ele nos fala pelo Seu Filho. O nosso balizamento, a nossa referência daquilo que nós temos como vida cristã, não é Moisés. Quem prega nos púlpitos da nossa igreja não é Moisés, não é a lei que prega, não é a condenação que prega, é Cristo Jesus que promoveu a paz e reconciliou homens. O Evangelho é o Evangelho da reconciliação. E não da discussão, do ataque, da morte. Repito. Tá difícil distinguir comportamento evangélico com não evangélico hoje na internet. É muito ataque. A gente não vê na vida desses cristãos que estão na política, que está certo, temos que estar na política. Mas eu não vejo, amado, o compromisso com a paz, com a disposição de reconciliar pessoas, de ser ponte entre pessoas, de abrir o diálogo entre pessoas. Eu não vejo uma igreja que tem como valor a mensagem que promova a paz e a reconciliação. A gente ouve mais pessoas, presta atenção, a gente ouve hoje mais pessoas que não são habitadas pelo Espírito Santo do que os profetas e os apóstolos das Escrituras Sagradas. A referência hoje é gente com a boca suja, com o coração tomado de ódio, do que propriamente os profetas e apóstolos da Bíblia. Os palavrões, as ofensas, os ataques produzidos por aqueles que discordam é apavorante, amado. Eu nunca vi, querido, tanto ódio. Eu nunca vi tanto ódio, amado. Infelizmente, eu nunca vi tanto ódio na internet. Tanto ódio. Eu nunca vi tanto ataque. Tanto crente rompendo a comunhão por causa de disputa política. Nunca vi tanto crente atacando um ao outro por disputa política. Então a pergunta é: qual deveria ser o comportamento de quem nasceu de novo diante da ofensa? Qual deveria ser o comportamento de quem nasceu de novo diante da discórdia? Diante do assinte, diante do ataque? Qual deveria ser o comportamento e o espírito da igreja, dos crentes, diante da política? Amado, as bem-aventuranças é a expressão máxima disso. Nós temos que ser pacificador. Nós temos que entender que as armas foram jogadas no chão em Cristo Jesus. Cristo destruiu nossa referência de inimizade. Qual deveria ser a postura da igreja diante de conflitos políticos? Diante da crise pelo qual o país está passando? Presta atenção. Qual será o testemunho deixado no mundo, na história, quando os cristãos do futuro souberem qual foi a postura da igreja na pandemia? Só briga, só ataque. Amado, nós temos que destruir toda a inimizade do nosso coração. Alguém que tem como filosofia a inimizade não entendeu o Evangelho de Cristo. Alguém que não é incomodado quando não está bem com o irmão, quando está de... Amado, eu passo por dificuldade. Todos nós passamos por dificuldade com alguém, com opinião, mas eu tenho que ter como referência. Eu sinto
mágoa do irmão, eu tenho tristeza com o outro, mas a minha referência não é essa mágoa, não é essa tristeza, é o Evangelho de Cristo. Eu estou irritado com você, humanamente eu estou irritado, mas eu não tenho isso como referência. Minha referência é o Evangelho de Cristo. E a essência do Evangelho de Cristo é o Shalom, é a reconciliação entre pessoas. Você é um pacificador na sua família? Você é um pacificador na sua igreja? Você é um pacificador na sua família? Alguém perguntou se nós podemos participar. Claro! Proclamadores de paz. Nós estamos aqui para falar sobre família, nós estamos aqui para falar a respeito de defesa do órfão e da viúva. Não, nós não estamos aqui para defender armamento, guerra civil. Nós não estamos aqui chamando ninguém para ir para a guerra, nós estamos chamando as pessoas aqui para viver os valores do reino de Deus. Eu estou na política para defender os valores da família, eu estou na política para defender os valores, mas não é valor para mim a guerra, não é valor para mim o ataque, não é valor para mim a ofensa. Nós podemos conversar, mas sem ofender um ao outro. Nós podemos pensar diferente, mas sem declarar que você é o meu inimigo. Você não é meu inimigo. Por quê? Você não é meu inimigo, por quê? Porque de Cristo derrubou a parede de inimizade. Não há mais inimizade. A inimizade não faz parte da vida de um cristão. Cristo destruiu o muro de inimizade que havia entre pessoas. Esse é o nosso valor. Amém, queridos? Amém. Hoje nós estudamos bem-aventurados pacificadores. Quinta-feira, às 8 horas da manhã, nós vamos falar sobre os puros de coração. Amém? Próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã, eu estou com você aqui, tanto no PR Eurípides quanto no Sal Curitiba, falando a respeito dos puros de coração. Amém? Obrigado pelo tempo que você passou comigo aqui. Tenha um excelente dia e que o Shalom de Deus esteja sobre você. Deus abençoe, a graça e a paz.